Identidade Brasil, com o jornalista Eduardo Oineg. Eduardo Oineg aqui conosco nesta segunda-feira, 9 horas. Oineg, hoje uma notícia que chama a atenção e é preocupante: a possível falência de uma das maiores construtoras brasileiras, a OAS, envolvida até o pescoço na operação Lava Jato. Ameaça de falência sem passar por uma recuperação judicial. Você acha possível isso, hein? Quantos empregos não estão em jogo nessa hora, Oineg? Bom dia, Zé Paulo. Bom dia a todos. Bom dia, ouvinte. Bom, primeiro é o seguinte, ninguém é contra a polícia, né? Eu queria começar do começo, né? Algum ouvinte conhece alguém que diga, olha, eu sou contra a polícia, eu queria viver num país sem polícia. Ou alguém falar, eu sou contra médico, eu queria viver num país onde não houvesse médico. Ninguém é contra. O que as pessoas criticam, muitas vezes, são os excessos da polícia, são os erros dos médicos. E eu falo isso porque toda vez que se faz uma crítica a qualquer movimento de integrantes da Lava Jato, surge aquela, você é contra a Lava Jato. Como se você fosse contra a polícia, contra os médicos. E isso não faz o menor sentido. E um dos pontos de atenção da Lava Jato, um dos grandes equívocos da Lava Jato, um dos maiores descuidos, e eu não sei nem se a palavra descuido é apropriada, porque em alguns momentos parece que é quase intencional, foi a falta de separação entre o que é o crime, quem é o criminoso e o que é a empresa. Então, os crimes foram cometidos na Lava Jato, foram cometidos dentro de empresas. Os crimes não foram cometidos pelas empresas, mas por gestores, nem pelos gestores necessariamente, mas por gestores dentro das empresas. E o processo de identificação dos crimes e de identificação dos criminosos tem que levar em conta essa separação entre a empresa e o crime, entre a empresa e o criminoso. Nós já falamos disso aqui. Tem um assalto num banco, a polícia chega lá, ela tem que separar quem é o bandido e quem é o refém. Porque se ela sai para uma ação sem se preocupar quem é o bandido e quem é o refém, pode ser uma tragédia, como já aconteceu no Brasil, já aconteceu em outros lugares também. Tragédias, erros policiais, o médico que não separa a doença do paciente e acaba matando o paciente, por equívoco, por erro, por descuido, por imperícia. E é o que aconteceu na Lava Jato. Para os procuradores, para a força-tarefa, as empresas eram empresas bandidas, ou seja, elas foram criadas com o único propósito de roubar o dinheiro público, o que não é verdade. Empresas como a Odebrecht, a OAS, a UTC, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão e outras empresas fizeram pontes, ferrovias, rodovias, metrô, fizeram uma série de obras. Engenheiros, diretores, estagiários, programas de estágio concorridíssimos, jovens se formando em engenharia, querendo trabalhar, tinham nessas empresas uma oportunidade extraordinária. E o que essas empresas faziam? Faziam obras. E o que gestores dessas empresas fizeram, e a Lava Jato descobriu? Fizeram grandes estrepulias, cometeram grandes crimes e têm que ser punidos eles por isso. E não elas, as empresas. Tirem os gestores, prendam os gestores, vendam os ativos, obriguem os gestores a vender seus ativos, os acionistas a vender as empresas, mas preservem as empresas. Não foi o que a Lava Jato fez. Resultado, as empresas começaram a entrar em recuperação judicial, algumas, outras em grandes dificuldades. A gente pega a OAS, ela entrou em recuperação judicial. Aí a gente pega a OAS, ela tinha 127 mil funcionários em 2014, ano que começa a Lava Jato. Hoje ela tem 19 mil funcionários. Isso aqui é destruição de emprego. Nós estamos falando de 110 mil empregos só aqui. O total de faturamento da empresa, ela faturava 8 bilhões de reais, hoje ela fatura 900 milhões de reais.
Então, olha que destruição. Impostos deixaram de ser pagos, empregos, movimento no supermercado, nas escolas onde os filhos dessas pessoas estudavam. Isso é uma destruição que é de uma irresponsabilidade. Essa empresa fazia metrô, fazia hidrelétrica, fazia ampliações de aeroporto, complexos químicos, etc. E o jornal Folha de São Paulo, reportagem do Rogério Gentili e do Walter Nunes, na edição de hoje, fala que o volume de dívidas que a OAS acumula coloca ela no risco de falência. Vamos torcer para que não risco de falência, vamos torcer para que não haja falência. Ela está em recuperação judicial. Agora, todas as empresas entraram pelo cano. Será que é porque elas só viviam de corrupção? Isso não é verdade. É um equívoco da Lava Jato, mas quando eu falei que a palavra descuido talvez não seja apropriada, é porque eles tinham isso como um mantra. As empresas são bandidas, temos que acabar com esse cancro. Queriam acabar com as empresas. E eles conseguiram. Acabaram com o setor da economia brasileira. E quando eu falo isso, volto a dizer, eu não sou contra a Lava Jato, como eu não sou contra a polícia, como eu não sou contra a medicina. Mas aqui eles erraram a mão, erraram feio. E sabe o que vai acontecer com eles? Nada. Eles não vão ser punidos por isso. Sabe o que vai acontecer com os funcionários que trabalhavam na OAS? Estão desempregados, ficarão desempregados, milhões de empregos nessa cadeia toda vai ser produzida. E pode ter certeza, vários dos sócios dessas empresas vão continuar ricos. Pode ter certeza que alguns vão continuar ricos, vão ter dinheiro lá na frente. Agora, e os empregos? O que acontece com a economia? O que acontece com esse setor industrial? E o Brasil perdendo um segmento importante que é a construção pesada, vendo os estrangeiros entrarem. Por quê? Porque a Lava Jato entendeu que as empresas eram bandidas. Isso é inacreditável, uma página terrível do combate à corrupção. Combate à corrupção, apoio 100%. Não se pode cometer esse erro e não se pode. Isso vai ficar sem punição. Isso é que é louco.